eu sou Roberta Pascotto, eu sou pediatra com especialização em nefrologia e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do famoso xixi na cama ou enurese noturna, como os médicos dizem. A enurese noturna é um distúrbio que se caracteriza pela perda involuntária de urina durante o sono, pelo menos 2 vezes por semana em crianças a partir dos 5 anos de idade, que não apresentam nenhum outro problema associado, orgânico ou no sistema urinário. Essa condição ela é conhecida popularmente como xixi na cama, como eu disse, e acomete cerca de 15% das crianças por volta dos 5 anos, 7% aos 10 anos e 3% aos 12 anos. A incidência é maior nos meninos do que nas meninas. Sob determinadas circunstâncias, numa minoria dos casos, os episódios de perda de urina podem ocorrer na adolescência e na vida adulta, enquanto a pessoa dorme. A enurese noturna primária, que é quando a criança com 5 anos ou mais de idade nunca apresentou um período prolongado de controle da urina durante o dia, durante o sono, perdão. A enurese noturna secundária, que é quando, sem nenhuma causa aparente, a criança volta a fazer xixi na cama, depois de ter passado 6 meses ou mais, no mínimo 6 meses, sem molhar a cama. E nesse caso, parece estar associado a acontecimentos ou sociais ou familiares estressantes. Então, vários fatores podem influenciar a perda de urina durante o sono depois dos 5 anos de idade. Entre eles, a gente pode destacar, primeiro, o retardo na maturação neurológica da criança, que é responsável pelo controle dos esfíncteres. Segundo, a baixa concentração do hormônio antidiurético, ou o hormônio que a gente chama de vasopressina. Então, a gente tem uma baixa concentração desse hormônio durante a noite, o que faz o volume do xixi ser maior do que a capacidade de armazená-lo na bexiga. Terceiro item, um sono muito pesado, que normalmente as crianças apresentam nessa idade, então impede de a criança responder ao sinal da bexiga cheia, ou seja, acordar. E o quarto fator que é a hereditariedade, ou seja, o risco da criança desenvolver o distúrbio quando tem antecedente na família aumenta em 40%, principalmente se um dos pais teve enurese na infância. Se ambos tiveram, se o pai e a mãe apresentaram, a probabilidade sobe para 80%. Tá? Como que o diagnóstico é feito? Então, quando o xixi na cama é o único sintoma, ou seja, a gente chama de enurese monossintomática, primária ou secundária, o diagnóstico da enurese noturna leva em conta o histórico do paciente, o exame clínico e os antecedentes familiares. Então, havendo sintomas que possam sugerir um comprometimento neurológico do sistema urinário e do funcionamento dos intestinos, ou ainda doenças como diabetes e apneia obstrutiva do sono, por exemplo, uma enurese não monossintomática com mais de um sintoma associado, os exames laboratoriais e de imagem vão ser muito úteis para estabelecer o diagnóstico diferencial e orientar o tratamento para cada caso. Então, falando um pouquinho sobre o tratamento, as opções de tratamento variam de acordo com as características e as necessidades de cada paciente. Como a criança pode adquirir espontaneamente o controle da micção, alguns pais preferem então dar um tempo para que isso aconteça sozinho. A vantagem do tratamento é que ele acelera o processo de cura, uma vez que o fato de fazer xixi na cama depois dos 5 anos, ele pode representar um golpe duro na autoestima da criança. Em muitos casos, ela se torna arredia, não aceita convites de amigos para dormir fora de casa, fazer noite do pijama, não viaja com os colegas da escola, nas excursões. Então, a enurese pode até interferir negativamente em seu desempenho escolar e até no seu relacionamento social. Então, o primeiro recurso para o tratamento da enurese é instituir mudanças nos hábitos de vida, como evitar ingerir líquidos, qualquer tipo de líquidos, antes de dormir, 2 horas antes de dormir, assim como evitar alimentos ácidos que possam irritar a bexiga ou aqueles que retardam o funcionamento do intestino, levando à constipação. Adultos que interagem com criança
devem ter sempre em mente que ninguém faz xixi na cama porque quer. Portanto, críticas e castigos só vão piorar a situação. Em vez disso, essas crianças precisam de estímulo, de reconhecimento e de reforço positivo. Ou seja, quando a roupa de cama amanhece seca, vamos elogiar, né? Outro recurso terapêutico é o uso de alarmes. Eles funcionam da seguinte maneira: à noite, colocam-se um sensor perto do próximo do genital e um alarme sonoro preso na roupa da altura do ombro. E ao primeiro sinal de perda de urina, esse alarme dispara e a criança então vai acordar e vai até o banheiro para fazer xixi. Além dos bons resultados que oferece, a vantagem deste aparelho é que ele está isento de contraindicações e não tem nenhum efeito colateral, tá? Alguns medicamentos promovem bons resultados no controle de enuresia noturna, porque eles vão ajudar a reduzir a produção do xixi, da urina. Então, no entanto, só devem ser prescritos pelo médico que acompanha o paciente por causa dos efeitos colaterais que eles podem promover. Algumas recomendações, então, que se faça, que são importantes como coadjuvantes do tratamento. Primeiro, fazer o seu filho beber bastante água durante o dia, para que seu cérebro comece a reconhecer a sensação de bexiga cheia, mas evitar que ele ingira líquidos à noite, nem mesmo aquele copinho de leite, tá? Segundo, insistir para que fazer o xixi seja o último compromisso da criança durante o dia, antes de ir para a cama, e o primeiro a levantar-se. Terceiro, ficar atento. Merece cuidados especiais a criança que volta a fazer xixi na cama, depois de ter parado de fazer. Ela pode estar emocionalmente insegura por causa do nascimento de um irmão, ou por conta de problemas na escola, ou até mesmo por conflitos na família.